Olá, estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo aos nossos estudos no Evangelho de João. Estamos ainda no capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 14. E nós estamos então nos atendo aqui às explicações que João Batista ele vai falar, né? E ele vai falar a respeito do ministério dele e também a respeito do ministério de Jesus, mas nós temos duas bases importantes aí para trabalhar hoje, né? Então vamos ler a partir do versículo 14 do primeiro capítulo ainda, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Respondeu-lhe: pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão de quem que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Vamos ao Senhor em oração. Pai querido, mais uma vez, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, e queremos que o Senhor venha, através do poder do teu Espírito, Senhor, colocar no nosso coração o entendimento, a compreensão dessa maravilhosa graça, destes pilares que o Senhor foi o próprio Cordeiro e veio ao mundo para nos salvar. Senhor, aplica isso ao nosso coração, nos ajuda e ajuda também aqueles que estão ouvindo, Senhor, que estão começando a ler e a tua palavra, Senhor, para que eles possam ser edificados na verdade, na graça, através deste nascimento, renascimento novo, que é a compreensão, Senhor, de que fomos criados para Ti, para glorificar o Teu nome. Nos perdoa, Senhor, mais uma vez, e nos ajuda a compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos aqui João Batista, mais uma vez, falando agora, explicando a missão dele e a missão de Jesus. Ele diz que ele não é o Cristo, ou seja, quem é o Cristo é aquele que vem depois dele. Cristo é o
que está escrito aí no grego, que significa o Messias, né, ou o Salvador, ou o resgatador de Israel, o Salvador. Né? Então, nós já vimos na lição anterior esse versículo 14, o verbo se fez carne, né? Ele, o próprio Deus, o Logos, o transcendente, se tornou carne, o Criador se tornou a criação, né? Então, João vai autenticar, né, a partir aí do versículo 15, que ele não é o Cristo, quem tem a primazia, ou seja, quem vem em primeiro lugar e quem deve ser olhado e quem deve ser buscado é aquele a quem João está apontando para ele, né? E ele é o Jesus, o Salvador, ao qual ele vai dizer aí, né? Que receberam dele, todos nós recebemos, então, a graça, a plenitude, a completude dessa graça maravilhosa, e que a lei, inclusive, ela foi dada por Moisés, tá? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja bem que esta visão aqui, né, que nós queremos trazer a partir do versículo 19, quando os fariseus perguntam para João Batista quem ele era, e João Batista vai dizer: eu não sou nenhum dessas pessoas que vocês estão dizendo aí, né, ou Elias, ou algum profeta, né? Porque existia, na verdade, uma superstição que foi criada no meio do povo de Israel, que em algum momento poderia surgir outra vez Elias, né? Elias que foi levado aos céus num carro de fogo, né? E não foi morto, não foi enterrado, né? Podemos dizer assim. Então, os israelitas, na verdade, criaram uma superstição, que Elias poderia vir a qualquer momento, ou Jeremias, ou algum profeta. Embora Jesus tenha falado, este é o Elias, falou de João Batista, na verdade não significava que Elias estava ali, não é? Jesus falou: este que veio antes de mim é o Elias, falou para os seus discípulos. Mas, como nós falamos anteriormente, este João Batista, que fez a figura do Elias que Jesus disse, na verdade foi uma figura, ele fez uma obra, mas ele não era Elias, ele era João Batista, né? E os fariseus, então, queriam saber quem era, na verdade, João Batista. E ele falou: eu não sou nenhum dos profetas, mas eu sou aquilo que o profeta já disse de mim. Eu sou a voz do que clama no deserto, que está no versículo 23. Isso está lá nas profecias de Isaías. Ele fala: Isaías já falou de mim. Eu sou aquele que clama no deserto e vai falar, apontar para Jesus, para o Salvador. Vocês precisam, na verdade, prestar atenção em Jesus. Ele é a verdade. Eu apenas estou direcionando a ele, e eu não tenho, inclusive, não sou digno, né, nem de desatar as correias das suas sandálias, né? Então, nós queremos nos basear aqui em dois fatores importantes. Primeiro, é a autenticidade do cumprimento das promessas, né? E os dois pilares importantíssimos a respeito da missão que João Batista vai expor Jesus, que é, na verdade, ele vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que Jesus é aquele que trouxe, e que ao qual nós trouxe e nós vivemos, e eles já viviam, né, na época, a graça, plena graça de Deus. Mas, antes de tudo, nós temos aí no versículo também 18, um termo muito interessante que diz assim: ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está no meio do Pai é quem o revelou. Nós não podemos ver a Deus. Ninguém consegue ver a Deus. Embora exista este desejo, né? As pessoas verem a Deus, e até o povo de Israel tinha um temor tremendo, porque Deus não pode ser visto. O único que quis ver a Deus foi Moisés. Nós não temos muito tempo para falar disso agora, mas Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, de uma forma tremenda, só ele foi escolhido para que Deus falasse lá no monte, no meio dos trovões, no meio da fumaça e do fogo, e não fosse consumido. Mas Deus não se expôs, Moisés não viu a face de Deus. A única maneira é que Deus se expôs de uma forma mais visível, podemos dizer assim, a Moisés, quando Moisés queria ver a Deus, né? E Deus falou, não, você não pode ver a minha face, eu vou apenas passar por você e você vai ver a minha glória, né? E a Bíblia diz que Deus colocou Moisés entre uma penha, no meio das pedras, e passou por Moisés, mas Moisés não viu como se fosse uma visão às costas, né, de Deus, e viu apenas a glória de Deus. E é interessante que quando Moisés, depois que desce do monte, né, depois de 40 dias, o povo de Israel esperava ansiosamente. Quando viu Moisés descer, correu para Moisés rapidamente, e olha, está descendo Moisés. Mas quando eles chegam perto de Moisés, eles veem algo extremamente estranho. A face de Moisés estava brilhando por causa da glória de Deus, e eles tiveram um tremendo temor, terror, medo, por causa desta manifestação refletida na face de Moisés, né? Então, é impossível qualquer um de nós ver a Deus, né? Se nós pudéssemos ver a Deus, nós seríamos santos, né? Perfeitos. Essa santidade de Deus, que é tremenda, que é terrível, pode consumir qualquer coisa que esteja no caminho dele, contrariando ele. Nós, seres humanos, o contrariamos. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando pecamos, quando quebramos a aliança lá atrás com nossos pais. Muito bem, então, ninguém jamais viu a Deus. É isso que nós queremos também traçar aqui, mas nós queremos então levar nosso texto aqui, ou nossa lição, para aquilo que João Batista vai dizer aí de Jesus. Tá? Ele vai dizer de Jesus que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí no versículo 29. Tá? Ele vai dizer aí, este aponta para Jesus, como se estivesse apontando para Jesus. Tá? Este é o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O que significa isso, o Cordeiro de Deus? Nós precisamos entender o que significa Cordeiro. Lá em Êxodo 12, não é? Nós temos a Páscoa. E daí, lá, então, nós vemos já uma parte do povo de Israel, ou seja, o povo de Israel, dentro de uma parte da sua história, escravizado, né, pelo faraó, pelos egípcios, pelo faraó, e depois de aproximadamente 400 anos, Deus vai retirar esse povo de lá de uma forma extraordinária, né? De forma tremenda. O faraó e a nação naquela época egípcia era o poder dominadora, né? Ninguém poderia escapar das mãos do faraó, e ele escravizou muita gente, e a gente, por exemplo, pode ver hoje as pirâmides ainda construídas, muitas estátuas, a idolatria tremenda, né? Ali que foi criada pelos faraós, e eles escravizaram, então, vários povos. E o povo de Israel
ficou escravizado. E Deus deixou que isso acontecesse para que ele pudesse, ele mesmo, retirar o povo dele de lá, de uma forma maravilhosa. Nós vemos as pragas que aconteceram, porque o faraó impedia que Moisés retirasse o povo de Israel, o povo de Deus, de lá de dentro do Egito. Né? Existiram 9 pragas, e dentro dessas 9, o faraó não deixou, né, não permitiu que Israel e o povo de Deus saísse. Mas aí na 10ª praga, que todos nós sabemos que aconteceram 10 pragas, Deus teve que agir de uma forma radical, né, dentro do seu plano, né, já decretado, para que ele mesmo fosse o resgatador, fosse o salvador do seu povo. De que maneira? Ele vai dar ordem aí a Moisés para que fizesse com que o povo de Israel, os hebreus, matassem um cordeiro, né, nessa noite de Páscoa, uma noite de sexta-feira, né, e matasse o cordeiro, pegasse o sangue, o cordeiro de um ano, um cordeiro sem mancha, né, que tudo isso prefigura Jesus, né? Por isso que João Batista vai dizer aí, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá atrás, então nós estamos vendo ali, né? O cordeiro era morto, cordeiro de um ano sem mancha, era passado o sangue do cordeiro, e foi passado o sangue do cordeiro na porta dos hebreus, e aquele que não tivesse o sangue passado na porta, e o anjo do Senhor iria passar e matar todo o primogênito. Também a carne do cordeiro tinha que ser comida, né? Era como se fosse uma festa, uma festividade. A carne do cordeiro era comida pela família, e depois o sangue era passado nos batentes das portas, para que a morte não entrasse na casa dos hebreus, né? Então, foi dessa forma, e é dessa única maneira que Faraó foi obrigado a libertar o povo de Israel, abriu mão, né? Mesmo assim ele perseguiu, e depois nós sabemos o que aconteceu lá no Mar Vermelho, né? E Deus então vai tirar o povo de Israel dela, que é uma figura agora de Jesus. Jesus, na verdade, é o verdadeiro Salvador de toda a humanidade, daqueles que creem nele, logicamente, como nós já falamos isso, né? Então, esses pilares que são importantes para que a gente possa começar a não apenas pegar o bocado na boca e ficar com ele e engolir inteiro. Nós precisamos mastigar, né? Já se diz que aquela pessoa que come o bocado sem mastigar não se sente muito bem, né? O que quer dizer com isso? Nós precisamos entrar na palavra de Deus e entender o que significa esses mistérios, ao qual Paulo vai dizer nas cartas dele, que Jesus revelou isso para nós, né? Então, 2 pilares importantes que João Batista vai dizer aqui, a respeito do Cordeiro de Deus, ao qual nós já falamos, basicamente, o que significa, né? Jesus vai ser o Cordeiro que vai para a cruz, né? Vai ser morto sem levantar voz, para que a justiça de Deus fosse aplicada sobre ele, e não sobre mim, sobre você, que crê nele, para que nós possamos ser salvos desta forma pecaminosa que nós entramos nela, lá na nossa origem, lá atrás, nos nossos primeiros pais, né? E outro pilar importante, né, que nós precisamos também mastigar um pouco aqui, é a questão da graça. O que significa graça? João Batista vai falar aí, nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, né? O que é graça, biblicamente falando? É um favor que nós não merecemos, é um favor que você não merece, né? Por quê? Porque a gente não consegue ser perfeito, nenhum de nós é perfeito, né? E nós não podemos justificar. A pior coisa que existe em nós é a gente justificar que somos perfeitos, ou que podemos, inclusive, pecar, que podemos cometer pecados. Se você perguntar para 1 milhão de pessoas nesse mundo, elas vão falar, bem,
Todos nós somos imperfeitos, mas principalmente no lado ocidental, e aqui nosso continente, no Brasil, as pessoas vão dizer assim, ninguém é perfeito, ninguém pode tirar uma pedra, porque a gente é imperfeito, né? Ou seja, a gente está justificando o nosso pecado, a nossa imperfeição. Agora, quando a gente fala ninguém pode atirar uma pedra, nós estamos querendo dizer que, bem, um pecado não faz nenhum problema. Às vezes nós temos essa percepção, né? Ou melhor, o mundo tem essa percepção. E às vezes até alguns cristãos têm essa percepção, bem, ninguém é perfeito, então a gente pode cometer o pecado, não tem problema. Mas a Bíblia não fala isso. Deus nunca autorizou ninguém a pecar. Né? Por isso que nenhum de nós é digno de salvação, nenhum de nós é digno, inclusive, de ver a Deus, como nós lemos aí atrás. Não é? Agora, o que é a graça, então? É esse favor da salvação que Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, veio aplicar sobre nós, através da fé nele. Né? Essa graça que significa a sua entrega nas mãos dos seres humanos, no meio de pecadores, indo para a cruz, pelas mãos de pecadores, morrendo na cruz, ressuscitando sim, mas o Pai foi inflexível com ele e era necessário que ele fosse para a cruz. Por quê? Porque aquele cordeiro que nós vimos lá atrás é esse cordeiro verdadeiro. Por isso, João vai dizer aí, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito, único do Pai, o Filho de Deus. Né? Então, esses pilares nós estamos começando a mastigar aqui, né, para a gente não pegar o bocado, engolir, não entender direito. Né? Agora, é claro que esses dois pilares, aí, o Cordeiro de Deus e a graça, é a base, né, de todo o Novo Testamento. Mas é claro que começa lá atrás, lá no Gênesis. Por isso, eu digo mais uma vez para você, leia a sua Bíblia. Não pegue um versículo apenas da Bíblia e ache que você já conhece tudo. Nós não sabemos nada. O Evangelho de Deus aplicado sobre nós, a graça de Deus aplicada sobre nós, é infinita. E quanto mais nós conhecemos mais a Deus, através da sua revelação, nós percebemos a grandiosidade da graça de Deus, nós conhecemos a tremenda santidade e a perfeição de Deus, e quando conhecemos a Deus, nós começamos a conhecer a nós mesmos. Então nós vamos ficar por aqui, né? E esperamos você na próxima lição. Fica com Deus. Até mais e continue mais uma vez na sua Bíblia. Não perca